Olá, sexto ano, tudo bem com vocês, meus queridos? Eu imagino que sim, espero também que sim, né? E espero que os senhores tenham realizado as nossas últimas atividades, tá bom? Porque isso é muito importante e já é do conhecimento de vocês, né? Que vocês estão sendo avaliados a todo momento. E então, meus queridos, antes de mais nada, para darmos início às nossas aulas, eu peço que os senhores peguem o caderno de geografia para estar anotando, né, as suas dúvidas, caso elas venham a acontecer, e também os fatores importantes da nossa aula, né, que é sempre bom estar anotando, né, e o livro didático para estarmos estudando juntinho, né, tudo que for apresentado aqui, os senhores estão acompanhando aí no livro, correto? Então, para a aula de hoje, nós estudaremos da página número 12 até a página número 20, ok? Que vai estar tratando sobre o tempo atmosférico e clima, né? Nós costumamos achar, é tão normal na nossa vida, achar que tempo e clima são as mesmas coisas, né? Mas não é, meus queridos. Tempo trata-se de uma definição, de uma característica, de um conceito, e clima também. Clima possui a sua definição, o seu conceito, né, as suas características. Fui clara, meus queridos? Então, para início dessa aula, vocês já têm um conhecimento que clima é uma coisa e tempo é outra coisa, na qual no decorrer da aula nós vamos entender qual que é essa diferença, né? Como que nós podemos identificar quando eu estou falando de tempo e quando eu estou falando de clima, correto? Mas antes disso, nós devemos entender que o clima e o tempo, eles fazem parte do nosso dia a dia, né? Por isso é importante nós estudarmos isso na disciplina de geografia. Por que, professora? Não estou entendendo onde a senhora quer chegar. É o seguinte, meus queridos, o tempo, ele vai definir, né, qual o tipo de vestimenta que eu vou vestir. Se hoje tá calor, eu vou usar uma roupa mais leve, né? Se este final de semana as notícias aí sobre o tempo está dizendo que vai ser ensolarado, então eu vou aproveitar o final de semana, vou para um rio, ou vou para o clube, enfim, vou arrumar a piscina aqui em casa para mim tomar banho de piscina, né? E se o tempo estiver frio, nossa, já vou preparar o meu agasalho, né? Então, tudo isso vai estar interferindo no nosso dia a dia, correto, meus queridos? Então, é importante, né, nós sabermos a diferença, né, do tempo atmosférico para o clima, correto? Então, aí na página número 12 de vocês, o livro apresenta algumas imagens, né, do tempo chuvoso, do tempo ensolarado, de uma névoa, né? Então, aí vocês podem perceber que estão tratando sobre o tempo atmosférico. Mas, professora, por que a senhora está afirmando com tanta certeza? Porque o tempo, meus queridos, ele refere-se a um estado momentâneo das condições atmosféricas. Não entendi, professora. Como assim? Estado momentâneo é o seguinte: agora, quando eu estou gravando esta aula, está todo ensolarado lá fora. Mas daqui a pouquinho pode ser que chova. Então é estado momentâneo. Agora está ensolarado, daqui a pouco chove. Ou então pode vir uma ventania doida e o tempo esfriar. Isso trata-se de tempo, tá? Por quê, professora? Porque o clima, ele é um estado duradouro, né? Trata-se de uma sucessão habitual de tempos. Por exemplo, o que é clima? O clima, ele vai estar tratando sobre o verão, sobre o inverno, o outono, correto? Percebam que o verão, por exemplo, ele não começa hoje, amanhã cedo já é outono.
Entendeu? A diferença, né? Tem um período para o verão acontecer, para o outono chegar, para o outono acabar, começar o inverno e vice-versa, correto, meus queridos? Então, a diferença se concentra aí. Por isso, peço aos senhores que leiam este texto aqui, tá? De Saiba Mais, da página número 13, que ele vai abordar justamente o que eu acabei de falar, né? Que para entender as mudanças climáticas é importante separar, não misturar o tempo com o clima, correto? Ele é de fácil compreensão e levando em consideração que vocês captaram a minha mensagem, né, do início dessa aula, vocês não vão ter dificuldade, correto?